Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje vamos falar de cidades da região, vamos mostrar filmes de Fernandópolis, Pereira Barreto, Bonifácio, Ubarana, Ariranha e Santa Adélia. Onde você achou esses filmes, Fernando? Ainda tem, o baú não acaba, né? Não acaba. E tudo isso assim gerou de a gente fazer o programa hoje. Eu tenho vários amigos documentaristas aí que trabalham na região, trabalham fora da região, gente até do Rio de Janeiro, Belo Horizonte tem um amigo também, e descobrem documentários, por exemplo. Um amigo me falou, Fernando, tem um documentário aí de Fernandópolis, de 1959, era um cinejornal, de 59, isso em Belo Horizonte o cara achou, falou, pô, da sua região aí, mandou para mim o documentário, falei, que bacana, tal. Aí fui ver, ele tá no YouTube, né? Mas é um belo documentário produzido em 59 em Fernandópolis, quer dizer, 59, se a gente falar assim pra gente, tava começando praticamente a Cometa Filmes aqui. Praticamente, 58 começou, quer dizer, lá já te fizeram, não é Cometa Filmes isso aí. Então é um achado, por exemplo, a região é um grande achado. Eu não sei, preciso agora contactar com os amigos de Fernandópolis para a gente saber se isso aí, se essa cidade tem, no acervo, se isso aí era película. Eu vou atrás agora para descobrir, porque às vezes pode ser uma companhia que veio aqui e fez também, tem mais. Onde é que está esses filmes? Será que tem de Rio Preto? Será que foi feito? Né? Será que foi feito alguma coisa de Rio Preto? Será que foi feito alguma coisa aqui de Mirassol? Será que foi feito? Vamos ver. São os cinejornais que aconteciam, porque em 58, 57, na verdade, que em dezembro de 57, foi que impetrou, foi obrigado os cinemas a abrir com cinejornais. Foi uma decisão federal. Então, era obrigado a fazer. Então, por isso que muitas companhias surgiram. A Cometa Filmes surgiu por causa disso. O Curte, que ia fazer, mas o Curte, como o Curte estava com muitos cinemas e tal, ele deu a ideia até para o Silvio Calabrese, o Espínola, né? Do Espínola, de fazer o cinejornal para passar antes. Porque o Curte que distribuía os filmes da Cometa. Então, quer dizer, deve ter muito cinejornal por aí, no interior aí, muita coisa bacana para a gente descobrir. Bom, quando a gente esteve em Olímpia, a gente viu aqueles rolos lá que nem sabem o que tem lá no museu, né? Pois é, tem lá rolo, pode ser um cinejornal que era obrigado, então deve ter, de cada cidade deve ter um cinejornal. Sim. Agora, onde estão essas latas? Ainda bem que nós estamos recuperando bastante, né? E nós temos, então, esse aí aproveitando esse, eu falei, bom, vamos lá garimpar no nosso também, nosso banco de dados lá, Cometa Filmes, tem em Fernandópolis? Tem um de 64, que é justamente no período na época do golpe, ele fez um pedacinho em Adolfo, só uma abertura em Adolfo, e depois foi para Fernandópolis e fez... Já Cometa Filmes. Já Cometa Filmes. Esse é o Cometa Filmes, já com o Maranhão narrando, é umas imagens que não estão muito boas, eu não sei porquê, é uma imagem amarelada, tá, né? Mas é um registro de Fernandópolis em 1964, né? Em pleno regime militar, que estourou o golpe, foi isso aí, abril de 64. Acho que é aniversário da cidade, alguma coisa assim. Passando... justamente Cometa Filmes aqui de Rio Preto, fazendo lá 64, bom falar, né? Que já estava o lote entrando e o Cometa já começou né? Foi ali que começou a briga. Já saiu de Rio Preto. Depois, na sequência do programa, a gente vai ver que a gente tem mais coisas. Aliás, nós temos muita coisa da região do Cometa Filmes que a gente nunca passou. Temos coisas maravilhosas da região aí, que ele produziu coisas belíssimas, o Cometa, o Silvio Calabrese. Bom, vamos conferir então esses dois filmes de Fernandópolis, 1959 e 1964, e a gente volta na sequência. Fernandópolis é um município riquíssimo, cujo progresso em grande parte repousa no esteio vigoroso da agricultura. A noite de gala que se realiza no recinto do Fernandópolis Sport Clube foi o acontecimento marcante da festa de comemoração do 19º aniversário da cidade. Nesta mesa, vemos o cavalheiro Férez Bucarter, diretor social do clube. Pelo excelentíssimo juiz de direito, Dr. Joaquim Rebouças Carvalho Sobrinho, procede-se a coroação da rainha do município na pessoa da senhorinha Silvia Guimarães. Que aparecem? Ah, sim, está minhas amigas, né, Ivani Alves Ferraz, a rainha Silvia Guimarães, a Eni, Eisoto, bonitas, requintadas, era diferente os bailes antigamente, isso. A rainha do município é aclamada pela multidão.
suntuoso cinema pertencente à organização Antônio Curti é uma afirmativa do progresso por que está passando a cidade de Fernandópolis. Fernandópolis, cidade progresso da Alta Araraquarense, comemora festivamente, sob as bênçãos de sua excelsa padroeira Santa Rita de Cássia, o seu jubileu de prata. Dr. Percy Valteiro Semeghini, prefeito municipal, e altas autoridades locais e regionais presentes ao grande acontecimento. O prefeito recebe da jovem e encantadora rainha dos festejos rico e significativo troféu. A antiga Roma está também representada. Brasil primitivo. Fernandópolis, união de todas as raças. Fernandópolis, município em 30 de novembro de 1944, marco de civilização e progresso. Fernandópolis, comarca em 3 de novembro de 1952, com suas terras férteis, apresentando produção das mais variadas. As autoridades continuam assistindo ao maravilhoso desfile. Belas e graciosas crianças se exibem. E agora o cirquinho vem aí. Twist também. Assim, os fernandópolenses, unidos e orgulhosos, comemoraram festivamente o jubileu de prata de sua cidade progresso de 1964.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí, então, esses dois filmes de Fernandópolis, a FEFA, né? A famosa Vila Pereira, né? É uma homenagem ao nosso amigo Fabrício Carareto, né? Uma homenagem a ele aí, ó, Fabrício. É para você aí, nós estamos morador de Vila Pereira. Vila Pereira, pois é, né? É uma disputa ali, rapaz. Votuporanga e Fernandópolis. É terrível, nossa, né? É terrível, cara, coisa de louco. É inacreditável. Você fala, nós temos muitos votuporanguenses aqui em Rio Preto, você fala de Fernandópolis, é uma coisa de louco, né? Que coisa, né? Você tem uma ideia, quando abriu o McDonald's em Votuporanga, e teve que abrir em Fernandópolis também, porque como é que pode Votuporanga ter McDonald's e Fernandópolis não? E se fosse outros tempos, as duas teriam que se fundir agora com essa nova lei que eles estão querendo fazer, né? Mas as duas acho que superam, né? Superam, passa do... Mas se fosse em outros tempos, as duas talvez seriam uma cidade só, hoje, olha que coisa. Bom, não sei se vai passar a lei e vai vingar, mas vamos lá. É município abaixo de 10 mil habitantes. Né? Mas será que vai vingar isso? Eu não sei. História. Aqui na região acaba um monte, né? Para quem trabalha com história, é duro. Você não sabe como é que é no município, você conversar com historiadores. Tem gente que vive disso, vive da história, de buscar, de fazer. Então, eu não sei se é correto, se não é, mas é que é uma coisa que fundir duas cidades, sei lá. Não tem, é estranho. Bom, vamos avançar aqui no programa. A gente tem Pereira Barreto agora, 1969. O que você pode falar desse filme? É aí que está, que eu falei do baú do... antes uma coisa só de falar, outro dia as pessoas falando, Rio Preto vai crescer mais? Antes da gente falar disso aí. Eu faço uma projeção para o Rio Preto, que daqui 15 anos, Rio Preto vai ser a maior cidade do interior do estado de São Paulo, porque é o seguinte, Campinas não tem mais onde crescer. Para cá, São Paulo, para cá, Jundiaí. Não tem onde crescer mais. Você pega Ribeirão Preto, Pontal e Sertãozinho, do lado. Você pega a região de Maria, é tudo cidades grandes, uma do lado da outra. Rio Preto vai juntar com todas essas cidadezinhas aqui. Vai engolir tudo. Vai engolir Mirassol, tudo. Cedral. Cedral, e de todos os lados. Então, quer dizer, Rio Preto, Potirendaba, Cedral, Uchoa, isso vai juntar, vai ser uma grande Rio Preto. Então, vai ser um negócio, o Rio Preto realmente tem um futuro potencial grande. E você falando de, mais uma vez, Cometa Filme, um período que já estava saindo do lote, do período do lote, mas foi assim, os últimos anos, 67, 8, porque 9 já é o Adair Vitorazzi caiu, o Adair Vitorazzi abraçou o Cometa de novo, mas 67, 68 foi terrível. Eles foram para a região e no Rio Preto quase não teve nada, ainda bem que entrou o JC, que a gente já passou aqui, nós temos aquelas belíssimas imagens que todo mundo fala até hoje, né? Que fez a administração do lote. E esses documentários, a Cometa praticamente foi morar na região, né? Em 69, eu acho que ainda é da professora Dinora do Vale, que fazia os textos, né? E tinha Beti, tinha um iugoslavo aqui também, que era câmara, que eu cheguei a conhecer ele, Lovski, acho que é o nome dele. É um nome esquisito, mas ele era um cara esquisito, ele era um cidadão esquisito. A gente via ele na rua, barbudo, assim, um cidadão completamente diferente. Uma figura pitoresca. E ele bebia perto ali nos bares, porque ele bebia bem, e porque ele falava do calor de Rio Preto. Imagina, o cara morava, acho que ele era polonês, morava na Polônia, né? Veio para em Rio Preto. E ele parece que uma das imagens é dele até. São dois documentários que a gente tem, né? Nós vamos assistir agora Pereira Barreto e depois tem José Bonifácio e Ubarana. José Bonifácio, o Cometa Filmes, eu acho que fez uns 4 ou 5 vezes lá em Ubarana e também... Bonifácio. Ali do lado também. Porque o Ubarana passou a ser uma atração turística de Rio Preto. Nessa época, era pouca coisa que tinha de diversão por aqui. A pessoa, o que você tinha aqui para fazer aqui? Ou você ia para o Rio Grande, ou você ia nas Sete Quedas. Todo mundo no final de semana ia ver as Sete Quedas ali, ou Ubarana, que tinha as prainhas de Ubarana. Até hoje, né? Até hoje é uma coisa, né? As prainhas são muito... Né? A gente fala dos grandes lagos aqui, nessa nossa região aqui, o que tem de lagos, né? E é bacana isso aí. E muito quem pagou esse documentário foi a cerâmica lá de Ubarana, que pagou, e ele, esperto, Calabrese, estendeu até José Bonifácio, que era, as duas são do lado. É bacana de ver, preto e branco, né? Isso a gente não cansa de ver, né? Nós temos muito para passar para vocês. Tem gente que nós temos documentários que nunca foi passado nem no meu programa lá. Eu acho que se não me engano, esse meu José Bonifácio, acho que eu nunca passei em lugar nenhum. Nunca. Nós temos muitos ainda para a gente passar
Que bom, né? Que bom, né? Que bom. E temos também surpresa para você. Nós temos aí aqui nas últimas imagens que a gente fez no final do ano, né? Que a gente pegou do JC Filmes, que a gente está preparando um programa especial, né? Sim. Temos um programa especial aí que a gente recebeu, né? Até vamos falar no ar aqui, né? O novo vereador Fábio Marcondes, que né, ajudou. Nós vamos fazer um programa especial com esses filmes que vocês vão ver que bacana. Legal. Bom, gente, vamos conferir então Pereira Barreto, 1969, José Bonifácio e Ubarana. Na sequência a gente volta. Do histórico Rio Tietê, foi fundada a cidade de Pereira Barreto com a denominação de Novo Oriente. O progresso foi fruto do labor de um povo incansável, mesclado de imigrantes japoneses, aliado às condições econômicas e geográficas. Foi elevado a município e a comarca com o nome de Pereira Barreto. Administração, experiência, desenvolvimento e trabalho, eis a marca registrada do atual administrador Ernesto Trentin, apoiado por uma Câmara que atua positivamente. Daí, as possibilidades ampliadas de progresso e promoção social, definidas no momento por inaugurações importantes na história deste município. Pereira Barreto é uma cidade jovem que realiza e enfeitou-se para receber melhoramentos. A Rádio Pereira Barreto ZYR87 e o jornal Correio do Oeste fizeram a cobertura dos acontecimentos por seus diretores Fauzi Cassim, Gersi Barbosa e Normando Lopes. A atual administração construiu às margens do Tietê o novo matadouro municipal, provido das mais adiantadas técnicas preservadoras de higiene e saúde públicas, tudo com recursos financeiros da prefeitura. Cidade jovem, prefeito moço, assim é Ernesto Trentin, idealista e realizador que em apenas 10 meses de administração já apresenta tão importante serviço concluído. Suas palavras foram de gratidão aos que colaboraram para a concretização do empreendimento. O matadouro novo tem capacidade de abatimento de bovinos e suínos em grande escala, representando um passo à frente na luta do abastecimento. No recinto da Câmara Municipal, a exposição da CESP-VESB foi prestigiada pelo prefeito Trentin e pelo Dr. Guilherme Junqueira, administrador de Ilha Solteira. Por meio da mostra, o povo foi informado da integração regional com a futura barragem da ilha. As autoridades observam a velha ponte sobre o rio São José dos Dourados, que foi substituída pela nova ponte de concreto, ligando a sede do município ao distrito de Suzanópolis. Prefeito e vice-prefeito Salvador Ferreira de Souza, desatando a fita que inaugura mais progresso para Pereira Barreto, índice de vitalidade administrativa municipal dentro do esquema Abreu Sodré.
gigantesco prédio do Serviço de Tratamento de Água é visitado pelo povo, enquanto a corporação musical se ocupa de alegrar o ambiente. No palanque oficial, o prefeito Ernesto Trentin, os vereadores locais, os prefeitos e vereadores de toda a região assistiram ao desfile de estudantes Pereira Barretenses, enquanto era aguardada a chegada do presidente da Caixa Econômica, Dr. Oscar Klabin Segal. No palanque pode-se notar agora a presença do admirável homem público, Dr. Segal, presidente do Conselho da Caixa Econômica Estadual, a quem Pereira Barreto deve muitos melhoramentos. As fanfarras fizeram homenagens especiais ao presidente Segal e demais autoridades que prestigiaram a inauguração do novo serviço de tratamento de água local. Segal e o prefeito Trentin dirigem-se ao local do novo serviço de águas. Ali, descerramento da placa de homenagem ao saudoso Dr. José Climas Oliveira Macedo, que participou da majestosa construção do serviço. O prefeito e o Dr. Segal desatam a fita de inauguração do importante melhoramento. As salas internas de controle das bombas dispensam excesso de funcionários e foram visitadas pelas autoridades. O presidente e o prefeito percorrem as caixas, examinando seus detalhes. O presidente é homem de visão que assiste os municípios do interior, realizando com urgência obras de infraestrutura que são tão carentes. A fala do presidente da Caixa Econômica, Dr. Oscar Klabin Segal, inaugurou solenemente a gigantesca estação de tratamento de água de Pereira Barreto, provida de estação de captação e adução e instalada à margem do Tietê, obra pública concluída no governo Sodré e administrada por Ernesto Trentin. Na sede do Clube Pereira Barretense, a imprensa falada e escrita e jovens recepcionistas da sociedade local aguardam a chegada de inúmeros visitantes convidados para as festividades do dia, cujo ponto alto seria o banquete oficial. Com a presença do presidente da Caixa Econômica, Dr. Oscar Klabin Segal, da primeira-dama da cidade, senhora Leni Ferreira Trentin, do prefeito Ernesto Trentin e de grande número de convidados, foi iniciado o banquete às autoridades, terminado com solene entrega de título de cidadão emérito de Pereira Barreto ao Dr. Segal. Ao deputado estadual, Dr. Jorge Maluli Neto, a entrega do diploma ao homenageado. Assim, a capital energética do mundo livre outorgou ao homem que tanto faz pelo progresso do interior e incentiva as administrações seu reconhecimento. Trentin e as autoridades locais cumprimentam o ilustre homenageado, agradecendo os benefícios recebidos. O deputado estadual Simval Antunes representou a Assembleia Legislativa do Estado e falou em seu nome. O prefeito de Chales representou os prefeitos da sua vasta região nas homenagens ao Dr. Segal, enaltecendo seu trabalho de atenção especial às comunas interioranas, além de outros oradores.
Lidic Júnior, antecessor de Ernesto Trendin, saudou o homenageado, rememorando o apoio que ele deu durante seu mandato. Na oportunidade, o prefeito Ernesto Trendin homenageou os diretores, construtores e engenheiros da obra que inauguravam com diplomas de mérito. O prefeito agradece ao presidente Segal pela assinatura da escritura para a construção do hotel municipal e pela consolidação das finanças da prefeitura. O presidente discursa agradecendo as homenagens que lhe foram prestadas pelas autoridades do povo, ampliando ainda mais a profunda impressão causada por sua personalidade e orientação. A Avenida Brasil, iluminada para o Natal, realiza uma das suas feiras. Nos bairros de Vila Nova, Alvorada e São Bom Jesus da Lapa, é inaugurada a iluminação pública e domiciliar. Presente, o vereador do bairro Otávio Canevari, o prefeito Ernesto Trendin, que ligou a chave geral, prestigiado pelos engenheiros das centrais elétricas de São Paulo e pela população do local. O melhoramento é de enorme importância para essas comunidades, parte do operoso povo de Pereira Barreto. Entregando o melhoramento, o prefeito falou da sua importância e necessidade, congratulando-se com os habitantes por ser possível realizá-la. A Praça Carlos Cato teve solene inauguração com a participação de familiares desse saudoso homem público. A obra foi iniciada pelo ex-prefeito Léo Lidic Júnior e concluída por Ernesto Trendin. A praça apresenta moderno jardim com luminárias a mercúrio e decorativa fonte sonorizada. O prefeito Trendin entrega ao povo a Praça Carlos Cato, enaltecendo a figura do homenageado e os esforços de quantos tornaram possível mais esse melhoramento público. Os primeiros 10 meses da administração Trendin foram concluídos com um expressivo saldo de realizações entregues ao povo com a alegria do dever cumprido. José Bonifácio, cidade cristã situada em zona fisiográfica privilegiada, cujo patrimônio foi doado em meados de 1910 pelos irmãos Santana, pioneiros no Vale do Tietê. As caudalosas águas do histórico rio Tietê formam o Salto do Avanhandava, atraente ponto turístico das divisas do município de José Bonifácio. O atual prefeito João Félix de Mendonça e sua esposa Vera Mendonça festejam a entrega ao povo. A via de acesso rodoviária de vital importância, o trevo da São Paulo 425 a José Bonifácio. O ministro Andreasa inaugura o percurso José Bonifácio Lins na BR-153, construída sob o comando do coronel Daniel Milazzo. É um acontecimento de relevo ao progresso regional.
distrito de Santa Luzia, o prefeito João Félix de Mendonça e sua esposa inauguram a iluminação pública domiciliar. No distrito de Ubarana, além da festa da rodovia, repetiu-se a inauguração da iluminação pública domiciliar, concretizando as justas reivindicações populares. A inauguração da Casa da Associação Lar para os Velhos, Casa São João, contou com o apoio do atual prefeito e com a presença altamente honrosa de Dona Lídia Nicastro Rosselli, chefe do Serviço de Assistência Social do Palácio, representando Dona Zilda Natel. Nas comemorações do 45º aniversário de emancipação política administrativa de José Bonifácio, a Câmara Municipal se reuniu e homenageou ilustres membros do governo Laudo Natel e do mundo financeiro. Coube a primeira-dama de José Bonifácio, Dona Vera Mendonça, saudar com palavras e flores a senhora Lídia, representante da primeira-dama do Estado. O prefeito João Félix de Mendonça discursou agradecendo as ilustres presenças das autoridades, com especial destaque aos senhores Washington Natel e Líbano Pachá, representantes do governador do Estado. A fala de Washington Natel levou a José Bonifácio a representação oficial do governador de todos os paulistas. O doutor Nelson Seixas falou em nome da APAI de Rio Preto. Dona Lídia Nicastro Rosselli, da Assistência Social do Palácio, recebeu flores das primeiras damas de São José do Rio Preto, Carmen Elita Vetorazzo, e de José Bonifácio, Vera Mendonça. A inauguração da rua Domingos Fernando Alonso contou com a presença dos familiares do homenageado, presidente do Grupo Financeiro Novo Mundo S.A., doadores do aparelho fisioterapêutico da APAI de José Bonifácio. Sob o som da bandinha mirim de José Bonifácio, a comitiva foi recebida na sede do ABAN pelos seus diretores. Em fala cheia de entusiasmo, Michel Nafá enalteceu o comandante da CR-2, Coronel Daniel Milazzo, que construiu a Praça de Esportes da ABAN. O Coronel Daniel Milazzo descerrou a placa que homenageou o Exército Nacional. A nova ponte ligando a Santa Casa a José Bonifácio foi inaugurada pelo diretor da FACE, Dr. João Pedro de Carvalho Filho, que visitou também o pavilhão de psiquiatria anexo à Santa Casa de Misericórdia e em fase de construção. As autoridades locais e ilustres visitantes foram homenageados com o almoço na sede do Sócio Clube de José Bonifácio, onde eram encontradas as mais representativas figuras da região. O ambiente dos mais agradáveis propiciou a aproximação e troca de conceitos sobre as inaugurações e o progresso local por parte da comitiva do governo Laudo Natel, prefeitos e vereadores de toda a região e prefeito e vereadores de José Bonifácio.
As autoridades viram do palanque oficial o desfile dos estudantes, que contou com especiais delegações de escolas de cidades vizinhas que prestigiaram José Bonifácio. Carros alegóricos, faixa, painéis, pelotões de estudantes, bandeiras, formaram a apresentação escolar de alto nível que compareceu ao desfile de aniversário do Vale do Tietê. Não foram regateados aplausos à juventude, que deu o melhor de seu entusiasmo às comemorações, como as representações da Sociedade José Bonifácio, representando os estados da Federação. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras, vou plantar amor. A quase totalidade da população do pujante município de José Bonifácio compareceu ao desfile comemorativo. Magníficos animais da raça manga larga, montados por treinados cavaleiros, fizeram sequência e revezamento com imaginosos carros alegóricos, sob aplausos constantes da população. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras, vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Evoluções da fanfarra de José Bonifácio e uma revoada de pombos frente ao palanque oficial encerraram o desfile comemorativo do aniversário da cidade, arrancando aplausos. As tardes do Brasil são mais douradas, mulatas brotam cheias de calor. A mão de Deus abençoou. As autoridades visitaram o frigorífico Vale do Tietê Sociedade Anônima como parte das comemorações da data maior da cidade, por se tratar de um estabelecimento afinado com os ideais progressistas de José Bonifácio. O novo e funcional escritório do majestoso estabelecimento, os representantes do governador Laudo Natel, prefeitos e vereadores da cidade e da região, foram recepcionados pelos diretores do frigorífico Vale do Tietê Sociedade Anônima. O ministro Cirne Lima, da Agricultura, se fez representar. O senhor Washington Natel falou em nome do governador do estado, congratulando-se com jovens diretores responsáveis pela organização e progresso do Vale do Tietê. Os diretores, representados pelo diretor-gerente Onestino Rodrigues, confraternizaram com os ilustres visitantes e conduziram-no pelas novas instalações capazes de atender às pretensões governamentais na busca de divisas para o país, levando fora das fronteiras nacionais o nome de José Bonifácio. Um vasto e bem elaborado programa de comemorações culminou com a inauguração da quadra de esportes Pedro Brandão dos Reis, na Escola Normal e Colégio Estadual. A senhora Lídia Nicastro Rosselli, representando o secretário do Turismo, Dr. Pedro Magalhães Padilha, cortou a fita simbólica de inauguração da quadra Pedro Brandão dos Reis. O hasteamento das bandeiras na quadra de esportes Pedro Brandão dos Reis encerrou com brilho a vasta programação.
Legal, gente, estamos de volta. Conferimos então aí o vídeo destas 3 cidades, Pereira Barreto, José Bonifácio e Ubarana. E agora, caminhando já para a reta final do programa, a gente vai falar de Ariranha e Santa Adélia, também aqui pertinho, né? Também, mas como eu falei no começo do programa, um amigo de Santa Adélia falou, você já viu um documentário que foi feito aqui em Santa Adélia? Não vi, me mandou, nossa, muito bem feito. Não sei se a cidade que mandou produzir, pagou, só sei que é um belo documentário feito sobre as 2 cidades ali, que tinha muito a ver com Rio Preto na época, né? E muita gente daqui trabalhava. Teve uma época que, se não me engano, a cadeia, a Rio Preto, o pessoal da polícia que passava no concurso aqui, quando lotava aqui, eles mandavam para Santa Adélia. Então era carcereiro daqui que trabalhou lá. Eu me lembro muitos, o Baima que faleceu, Rubinho, tudo esse pessoal era aqui, lotava, vai para Santa Adélia. Era muito, tinha uma cadeia. E outra coisa também que eu me lembro de Santa Adélia, frequentei muito Santa Adélia, eu vou lembrar, em 1979 eu tinha uma Maverick a gás. E quem fazia era um soldado lá de Santa Adélia, ele instalava no porta-mala. Bujão de gás. Bujão de gás, mas aquele bujão grandão, bujão. E a gente ia com um bujão até Goiânia. Olha só que coisa. Mas olha o perigo que é você ter andava. Me lembro muitas vezes, minha mãe me acordava, vai lá que tá vazando o gás no carro tal. Cheirando gás, né? Né? Você tinha que. E muitas vezes você está dirigindo, vê o guarda, você passava ele colocava a torneirinha que passava para a gasolina. Caiu o ar no. Mas muita gente fez em Rio Preto, saía daqui para ir em Santa Adélia para fazer um cabo lá, acho que era cabo, coisa que ele fazia, essa instalação a gás. O Palas, né? Na época era carro que já era 6 cilindros, já bebia. Que nem... Se não bebe mais que você, né? Mas é bacana, é uma história bacana. A gente tem um carro a gás em 1900. No Rio é muito comum hoje carro a gás. Não, é o futuro, né? Sim. Futuro, acho que é o futuro do Brasil, se não for. Eu fico até pensando, as pessoas falam assim, poxa, você não acha bacana, né? Agora os carros virar elétrico, virar a gás, eu falei, vai acabar a gasolina, vai acabar o combustível, petróleo. Eu falei, o que eu vou fazer com meus carros antigos, né? Vou parar e botar no museu? Porque tem muita gente que tem carro antigo, então não vai ser assim. Acabar não dá, não você passar um carro desse elétrico. Não. Então ainda vai ter muito, e essa guerra também de petróleo, vai ter muito. Aliás, nós temos imagens de uma inauguração de um posto de gasolina em Rio Preto, que também estou passando por vimos que é um posto que na Nossa Senhora da Paz, não me lembro o nome do posto, acho que é ali na Posto Cacique, se não me engano, tem um documentário feito em Super 8. Vou passar agora para ver, tem umas personalidades lá, prefeito inaugurando, em 1975. É com a México ali, eu acho. México, com a México. Isso. Era... eu falo hoje chama Posto Cacique, mas não era Cacique, tinha outro nome. Né? Eu sei que é Posto Shell, que inaugurou, que estou vendo as imagens lá. Eu mesmo estou transcrevendo lá, não estou mandando nem para São Paulo, estou eu mesmo fazendo. Tem personalidade de Rio Preto e é sonoro. Bacana, Super 8 só ninguém fazia Super 8 sonoro. E esse documentário, eu acho que são imagens, as imagens tudo foram produzidas em 16mm. Algumas das imagens nós temos aí em VHS, porque a gente vê o dropout, né? O dropout lá que dá um pouquinho do risquinho. Mas muito bem, vocês não vão fechar o programa, acho que com chave de ouro, que é muito legal. Quem em casa, sabe, souber aí que tem documentário, que morou fora, que sabe que tem, manda sugestões pra gente buscar e trazer, pra gente também ter no banco de dados aqui da TV Câmara. A TV Câmara vai se tornar um polo também, né? Um grande polo de documentários do interior, só que já passou isso aí para não se perder, né? Quanto mais rodar... só para fechar também, então rodando imagens, por exemplo, quando sai imagem nossa do programa, né? Vai lá, corta, e agora as minhas matérias diárias da região, a pessoa vai lá e... Hoje o WhatsApp está rodando as imagens da minha última... Mas isso é bom. Porque se está lá para ser publicado e difundir, o pior, eu queria fechar com chave de ouro, o pior é quem deixa na gaveta e não traz para a gente não pode mostrar, daqui a pouco não vai ter material mais, porque o cara está engavetando a história lá. Então, por favor, tem em casa alguma coisa, traz para a gente, vamos mostrar, vamos levar para posteridade. Compartilhar, como diz Exatamente. Hoje. Valeu, Fernando. Valeu, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Documento Rio Preto. Lembrando que se você quiser rever esse programa, está disponível em nossas redes sociais, no YouTube, estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Acesse lá, compartilhe os nossos vídeos e também se inscreva, vai ser sempre notificado quando tiver novidade. A gente termina então com Ariranha e Santa Adélia. Um grande abraço e até a próxima.
Esse era o percurso da antiga estrada boiadeira que ligava Ariranha a Santa Adélia. No começo era apenas uma picada na mata, um caminho que levava aos sítios e fazendas, que aos poucos iam se formando, chegando até Barra Funda, região onde hoje é Santa Adélia, que pertenceu ao município de Monte Alto, até a criação da comarca de Ribeirãozinho, no dia 25 de novembro de 1907, com a denominação Taquaritinga. Uma extensa área dessa região, onde hoje é Santa Adélia, era de propriedade de Luiz Santos Dumont, pertencendo a uma das mais ilustres famílias brasileiras. Um de seus irmãos, Alberto Santos Dumont, o considerado pai da aviação. Luiz Santos Dumont morava na fazenda Dumont, de propriedade de seu pai, Henrique Santos Dumont, localizada a 20 quilômetros da cidade de Ribeirão Preto. Uma imensa área com 6.108 alqueires e 5.700.000 pés de café. Foi considerada a maior fazenda de café do mundo. Mais tarde passou a chamar-se Companhia Agrícola Fazenda Dumont. Para agilizar a colheita, Henrique Dumont comprou da Companhia Mogiana uma estrada de ferro de 23 quilômetros para levar o café da fazenda até a cidade, embarcar para Santos para exportação. Fez também mais 85 quilômetros de trilho dentro da fazenda e adquiriu 7 locomotivas. Por volta de 1890, na fazenda Dumont, morava cerca de 5.000 famílias de colonos. Luiz Dumont estudou no Colégio Culto às Ciências, em Campinas, e posteriormente na cidade de São Paulo. Terminados os estudos de humanidades, matriculou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde em 1893 recebeu o diploma de engenheiro civil. Entretanto, o gosto pela agricultura, adquirido no convívio da família em sua mocidade, falou mais alto. Aproveitando-se da oportunidade de ter recebido de herança 1.245 alqueires de terra, Luiz Dumont levou para a nova propriedade em fase de colonização elementos da antiga lavoura de café da região de Ribeirão Preto, para as terras recebidas onde hoje é o município de Santa Adélia. A nova fazenda Dumont, organizada há poucos anos, abrigava uma população necessária para o trato de 1.250.000 pés de café. Os trilhos da estrada de ferro Araraquara chegavam somente até Ribeirãozinho. A estação foi inaugurada em 7 de dezembro de 1901, época que Luiz Dumont era um dos diretores dessa ferrovia e também presidente do diretório político do PRP, Partido Republicano Paulista, da cidade de Ribeirãozinho. A força política de Luiz Dumont junto ao partido era grande, a ponto de interferir nas divisas do município, conforme notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 27 de novembro de 1907. Luiz Dumont pediu para desanexar a sua fazenda do município de Monte Alto e incorporar ao de Ribeirãozinho. O deputado João Sampaio fez ver a conveniência de ser aprovado esse projeto com uma emenda, criando a comarca, substituindo o nome de Ribeirãozinho por Taquaritinga, em 25 de novembro de 1907. Com o traçado já claramente delineado da futura estrada de ferro, do prolongamento de Taquaritinga a São José do Rio Preto, Luiz Dumont destacou parte de suas terras para divisão em lotes, o que facilitou o povoamento da região e o surgimento do município. A cidade de Santa Adélia cresceu dentro da fazenda Dumont, pertencente à Companhia Agrícola Santa Sofia, no município de Taquaritinga. Na época da construção da estrada de ferro, Aldo Calsolari, um dos primeiros carroceiros da região, transportava dormentes do município de Ariranha para a ferrovia. Durante 3 anos,
com sua carroça, partia pela antiga estrada boiadeira rumo às obras da estrada de ferro, distribuindo uma média de 1.500 dormentes por quilômetro de ferrovia. Os dormentes de Peroba, Aroeira e Faveiro eram construídos por Miguel Darcitano em sua serraria, que ficava no Lago São Sebastião, em Ariranha. As obras da estrada de ferro, em 2 anos de trabalho, já demonstravam resultados com as primeiras estações sendo abertas. A de Jurema, atual Jurupema, e a de Cândido Rodrigues. As duas inauguradas no dia 1º de setembro de 1908. No ano seguinte, foi a estação de Fernando Prestes, inaugurada no dia 22 de fevereiro de 1909. 4 meses depois, mais 3 estações foram inauguradas. A de Ipuarana, um vilarejo no município de Taquaritinga, que fica entre Jurupema e Cândido Rodrigues. Neste mesmo dia, em 15 de junho de 1909, Luiz Dumont teve o privilégio de inaugurar 2 estações dentro de sua propriedade. A primeira, com o nome que viria de uma de suas filhas, Sofia, denominada Estação Santa Sofia. Horas mais tarde, foi a estação de Santa Adélia, inaugurada com o nome de São João de Ariranha. Notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo, de 23 de abril de 1909. A denominação São João de Ariranha vem do traçado original, que previa a passagem da linha férrea por Ariranha. Mas um de seus diretores, o senhor Luiz Santos Dumont, viu por bem interferir no traçado da mesma, alterando o trecho entre Fernando Prestes e Pindorama. O novo traçado desviou a linha férrea de Ariranha, passando por Santa Adélia, que na época era apenas um povoado, conhecido como Barra Funda. A denominação Santa Adélia nasceu do desejo que tinha Luiz Dumont de ver a localidade com o nome de sua filha, Adélia, irmã de Sofia, o que se concretizou 2 anos mais tarde, com a criação do distrito em 3 de julho de 1911, com a denominação de Vila de Santa Adélia, subordinada ao município de Taquaritinga. Na antiga planta é possível observar que os trilhos da ferrovia chegavam até a Praça Municipal, formando o triângulo de reversão para a manobra de retorno. A velha estação de Santa Adélia foi terminal de linha até a estação seguinte ser inaugurada, a de Pindorama, no dia 31 de dezembro de 1909, com o nome Palmares. Na época, Pindorama ainda era um vilarejo, conhecido como Areia Branca. Em 1916, é instalado o município de Santa Adélia, desanexando de Taquaritinga. Neste mesmo ano, para agilizar o transporte de café do município de Ariranha para a estação de trem. Iniciava-se a construção da atual estrada de rodagens, que liga Ariranha a Santa Adélia, por onde já passaram muitos carreiros e carroceiros, entre eles os pioneiros Aldo Calsolari, João Fiorim, Vitório Catelani, Alfredo Folotti e Pedro Zanata. Com o tempo, os caminhões foram surgindo e o meio de transporte foi mudando e novas estradas foram construídas. Em 1958, o governador do estado de São Paulo, Jânio Quadros, inaugurou o trecho da via Washington Luiz, entre Matão e Catanduva. Era uma estrada de terra, estreita, de mão dupla. Permaneceu assim durante 26 anos. Em 1973, na gestão do prefeito de Ariranha, Reinaldo Sabion, o governador Laudo Natel determinou a abertura de concorrência pública para a execução das obras de pavimentação da estrada, Ariranha a Santa Adélia. Nesta época, para chegar até a via Washington Luiz, partindo de Ariranha, o único acesso era passando pelas vias centrais da cidade de Santa Adélia. Em 1984, a via Washington Luiz teve sua pista duplicada entre Matão a São José do Rio Preto. Foi oficialmente denominada pelo governador Franco Montoro Rodovia Washington Luiz, SP-310. Em 24 de outubro de 1986,
Pelo Decreto-Lei 5.385, o trecho da rodovia que liga o município de Ariranha à rodovia Washington Luiz passou a denominar-se Orivaldo Tito Colombo, SP-364, com acesso direto passando ao lado da cidade de Santa Adélia. Uma cidade que tem história preserva sua memória, mas não é fácil resgatar parte dessa história. No caso das estradas, é pior ainda. Se verificarmos o trajeto da antiga estrada boiadeira que ligava Ariranha a Santa Adélia, vemos que parte do seu percurso já não existe mais. Atualmente está reduzida a pouco mais de 2 quilômetros. Dali em diante, até chegar ao córrego Cocais, divisa com Santa Adélia, seu leito está todo coberto pelo mato. Pior ainda, dentro do município de Santa Adélia não há mais vestígio da antiga estrada boiadeira. Foram todos destruídos por ação das máquinas agrícolas. Velha estrada boiadeira, pela qual já passaram tantas carroças, carros de boi e as grandes boiadas que deu origem ao seu nome. No passado, teve importante papel na vida socioeconômica da região, dando o primeiro passo rumo ao desenvolvimento do município. Hoje, com o avanço do progresso, fatalmente está condenada a desaparecer.